Planejamento sucessório é o tema, a polêmica de hoje. E como sempre, iniciamos a nossa live semanal, nosso encontro semanal com uma música que te remete à sua liberdade geográfica, liberdade de atuação. E eu sempre coloco aqui uma música pra gente já entrar no clima dessa live que vai ser polêmica. Tô vendo que meu convidado acabou de entrar. Já vou chamá-lo aqui porque eu sei que o tempo de vocês é precioso. Então já vou chamar Caio para entrar ao vivo. Caio recebeu aí o convitinho. Priscila, Ariane, Geraldo, Luciana, todos bem-vindos, bem-vindas. Aqui, solicitação de Caio. Planejamento sucessório será o fim dos inventários. Essa vai ser a polêmica da live de hoje, hein? Tô aceitando aqui o convite de Caio. Vamos ver se agora vai. Não sei por que, Caio. Deixa eu mandar para você. Vamos ver. Olha, eu recebi pergunta na caixinha. O pessoal querendo saber resposta para o planejamento sucessório. Vocês nem imaginam o que vem por aí, hein? Parei aqui a música para a gente ver o que está acontecendo aqui. Caio, conseguiu entrar? Não está conseguindo participar. Por quê, gente? Esse Instagram está me matando. Vamos ver aqui. Convidar. Vê, Caio, mandei o convite para você. Vê se você consegue entrar. E se você também já tem perguntas sobre planejamento sucessório, já coloca aqui nos comentários, já manda para alguém que precisa estar aqui com a gente hoje, porque precisa entender como que é essa questão de planejamento. Será que realmente os inventários vão deixar de existir? Entrou de novo. Vamos ver, Caio, se você vai conseguir. Aqui. Caio está falando diretamente de Recife. Vamos ver, Caio, se vai entrar agora. Boa noite, Mônica. Priscila, ótimo tema. Caio, você está recebendo meu convite? Meu convite vai aparecer para você. Eu acho que não. Ou você pode pedir de novo aqui para participar, ver se você vai conseguir. A pergunta que eu recebi na caixinha foi a seguinte: será que é possível? Eu vou antecipar aqui a pergunta para vocês já entenderem o suspense que vai acontecer aqui. Será que é possível? Aí, Agora! agora sim! E aí, Às vezes Vanessa? esse Instagram dá uma confusão, mas acontece, Pois né? é, o importante é que nós estamos aqui, já estamos falando ao vivo para a turma aí, né? Tá ótimo. Caio, olha só, já falei que recebi pergunta na caixinha sobre Manda. planejamento sucessório, que é uma polêmica quando a gente vem com esse tema aqui para o Insta. Mas primeiro, antes da gente começar, vou deixar você se apresentar e depois a gente entra no assunto. Pronto, eu sou Caio, eu sou advogado. Meu sotaque não vai me denunciar, né? Ou vai me denunciar que eu sou de Minas, rapidinho, o pessoal vai perceber. Hoje eu moro em Recife, eu trabalho aqui tanto com o direito, com a advocacia, quanto com a comercialização de seguros de vida. E em razão aí desses temas, né, a parte jurídica que envolve ali uma apólice de seguro, por que contratar um seguro dentro de um planejamento financeiro, naturalmente o direito foi se misturando aí um pouco com essa
essa atividade do seguro também. E é isso. Hoje eu... Caio, ficou mudo o seu som para mim. Não sei. Boa noite, Elaine. Que bom ter você aqui. Todo mundo que está entrando, boa noite. Oi, Lídia. tá me ouvindo de novo? Agora voltou, agora voltou. Vamos lá. Então é isso. Aí eu trabalho, já tenho diversos clientes das duas frentes, né, de atuação minha, tanto na parte jurídica, que é a minha formação, me formei em 2013, lá em BH, lá em Minas, pela PUC Minas. Em 2018 comecei a trabalhar com os seguros e aí comecei a perceber muito claramente a possibilidade de atuar nas duas frentes, assim. E hoje tenho aí essa expertise tanto na parte dos seguros quanto na parte do planejamento sucessório. Envolvendo ou não uma apólice. Nós vamos até falar a respeito disso, né? Vamos falar. E essa questão do planejamento sucessório é muito interessante, tem chamado bastante atenção, acho que também pela propagação nas redes sociais, né, de informação. Sim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, né, Caio? Porque quando a gente traz essa ideia do planejamento sucessório, muitas pessoas têm a ideia equivocada que o planejamento sucessório seria você burlar a legislação para pagar menos imposto, ou para você não pagar os seus credores, ou para você não honrar com seus compromissos. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode esclarecer é: para que serve o planejamento sucessório? Será que o planejamento sucessório é para você fugir das suas dívidas? Como que funciona isso daí? Será que a gente pode ter pessoas que pensam numa blindagem patrimonial? Será que é realmente isso? Ou a gente pode pensar em algo muito maior, né? Eu acho assim, a parte de fazer um planejamento por si só, no nosso país, vem sempre na cabeça assim, o jeitinho brasileiro, né? Ah, vou dar um jeitinho aqui, eu tenho um cara que faz tal coisa ali para mim e tal. Então, assim, parece que às vezes eu estou falando com o cliente, eu falo assim, eu vou abrir aqui a legislação agora para você ver que tudo que eu estou falando para você tem respaldo legal. Eu não estou tirando nada aqui de trás da minha orelha, não é um jeitinho, nós não vamos fazer nada de forma ali duvidosa. Então, assim, o que eu gosto de dizer é muito isso. Toda atuação dentro de um planejamento sucessório, ela só vale a pena se for algo que a gente consiga fazer com segurança e respaldo legal ou judicial. Então, o planejamento sucessório, que ele vem para remediar uma situação, por exemplo, vamos já introduzir alguns elementos aqui, né? Sim. Recentemente, uma pessoa veio até mim e falou: olha, Caio, a situação está assim, eu estou correndo um risco de ter que pagar um valor muito alto, já tem uma ação judicial ajuizada contra mim, eu já estou vendo que eu vou perder. Eu falei, amigo, o seu planejamento tinha que ter começado antes de você pensar em fazer essa avença que acabou tendo um resultado ruim e teve essa questão que está te preocupando, né? Agora, se você tentar fazer alguma coisa agora, você vai estar agindo em fraude contra credores ou fraude de execução. Claramente, o que você fizer aqui pode ser desconstituído, e foi por isso até que quando a gente conversou pela primeira vez, Vanessa, os temas interessantes que tem, os instrumentos, as ferramentas e tal, eu falei assim, Vanessa, vamos falar sobre as vulnerabilidades também, porque as pessoas acham que o advogado é um super-homem e consegue resolver qualquer coisa ali, blindar e proteger tudo ali assim, né? Então, existe forma de fazer, existe um jeito de fazer as coisas com segurança e respaldo jurídico. O que não tiver alinhado com isso, aí vai entrar nas vulnerabilidades que a gente vai falar, né? Já, já. E, Caio, essa sua fala me chamou muita atenção porque traz para a gente, né, para a advocacia, uma certa responsabilidade. Como a gente tem que trabalhar com esse tema com muita cautela. Sim. E muitas vezes a gente vai dizer não para o cliente, né? Porque, como você falou, o planejamento ele tem que ser adotado antes a pessoa ela está com tudo em dia, ela está com a situação dela financeira totalmente acertada, e aí ela vai pensar, como eu quero fazer uma transição
do meu patrimônio. Se eu faltar, como vai ser feita essa transição da minha Exatamente. herança? É. E aí a gente Isso pode pensa acontecer. nos instrumentos, né? Isso. Isso pode acontecer, isso vai acontecer, né? Na verdade, assim, a única certeza que a gente tem na vida é que um dia alguém vai suceder as nossas coisas, né? Porque a única certeza é a certeza da morte. Então, assim, agora, como isso vai acontecer? Se vai ser da forma mais, vamos dizer assim, da forma mais radical possível, que é só cumprir o que está ali na legislação no momento do falecimento daquela pessoa, ou se a gente consegue já hoje construir essa sucessão de forma mais saudável, com menos gasto para a família, onerando menos, expondo menos a família, né? Expondo menos até os conflitos. Eu explico muito Sim. que a hora que a gente estabelece ali estratégias envolvendo uma empresa patrimonial, uma holding patrimonial, é um termo, né? Esse termo holding também está na moda, né? Mas enfim, uma empresa Uma patrimonial ali, um empresa. CNPJ, É. quando a gente vai constituir isso, muitas vezes a gente está evitando uma série de problemas e conflitos entre os herdeiros após o falecimento, né, da pessoa ali que faleceu. Então, assim, o planejamento ele tem uma série de faces aí e pode servir para várias coisas. E uma delas, talvez principal, seja organizar a sucessão. Organizar para que tudo aconteça de forma muito bem concatenada ali e previsível. Eu acho essa questão de você perenizar também o patrimônio, né? Da pessoa ter construído um patrimônio durante anos da vida e ela Uhum, pensar que aquilo ali, depois que ela não estiver mais, né, presente, uhum. pode ser dilapidado em poucos meses, porque isso a gente É, percebe. Quando tem um ruído na comunicação familiar, a gente percebe o patrimônio sendo dilapidado mesmo com o tempo, é, porque não sabe quem vai cuidar, quem vai pagar as contas, enfim. Agora, é. vamos começar respondendo a grande polêmica se o planejamento Ah, tá. sucessório significa o fim dos inventários. Por quê? Quando eu chamei Caio para fazer a live, a minha equipe de marketing falou: Vanessa, mas como assim? Vai falar de planejamento sucessório? É contra os inventários. Porque a gente escuta isso aqui nas redes, né? Ah, é o fim dos Uhum. inventários, vamos fazer planejamento sucessório. E aí, o que você tem para me dizer sobre isso? É o fim ou não é? Se o planejamento sucessório vai tirar o inventário da jogada, né? Não vai nunca, Vanessa, porque é, são várias. Se eu tomasse mais sim do que não, Vanessa, se eu tivesse muito mais sim do que não, eu até brinco, eu estava vindo trabalhar de helicóptero, sabe? Mas a gente toma muito mais não do que sim. Então, primeiro, a informação muitas vezes não chega para as pessoas ainda de forma segura. Hoje, por exemplo, eu fiz uma reunião sobre esse tema. A pessoa até falou para mim assim, cara, eu já ouvi falar muito por alto, assim, empresa patrimonial, não sei o quê, mas nem sei como é que é na prática, não sei como é que faz, nunca quis me aprofundar, né? Então, a informação, às vezes, não chega. E quando chega, às vezes eu explico para a pessoa, é uma operação completamente viável, é viável financeiramente para ele, é melhor por vários aspectos, até tributários, imediatos para ele, não só no momento do falecimento, né? Mas, às vezes a pessoa fala não, da mesma forma, não vou fazer isso não, por insegurança, e não tem problema nenhum, é a opção da pessoa ali. E aí, necessariamente, ela vai cair ali no inventário que a legislação determina, né? Então, não vai não, impossível uma estratégia de planejamento como essa, né? Que por mais que seja muito boa, mas ela não vai excluir da ordenamento jurídico o inventário, não. Os inventários. Eu acredito que a gente precisa trabalhar em conjunto. Eu digo sempre aqui, eu falo muito sobre essa questão de parcerias. Então, eu penso que você trabalhar o cliente pensando em instrumentos de planejamento sucessório, mas que deixem a família, né, de forma confortável, que eles entendam tudo que está sendo feito e se algum bem não foi incluído em algum instrumento de planejamento acessório, vai ser realizado um inventário e aí você trabalhar isso de uma forma bem clara e transparente, né? Sim, sim. E assim, uma coisa que a gente conversou também quando logo você me chamou, eu trabalho hoje comercializando seguros, além do planejamento sucessório, na verdade, o meu foco principal fica na comercialização de apólices de seguro e dentre essas comercializações,
aparecem sim pessoas interessadas, como eu só me apresento como advogado, a pessoa fala, cara, me ajuda nisso, então, bora, vamos para frente. Mas o que eu falo a respeito da questão do inventário também não se encerrar, né? Muitas vezes a gente tem um planejamento sucessório, a ideia dele é muito bacana, mas acontece que você não consegue fazer uma coisa imediata, né? Você não consegue fazer uma transferência imediata. Pô, eu vou estabelecer um planejamento, um CNPJ e botar o cara e tirar o cara e doar as cotas, tal, 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 num ato único. Não tem como você fazer isso. Então, assim, como não é imediato, né? Pode acontecer às vezes o cara contratou o planejamento com o advogado dele, fez ali e tal, mas o Papai do Céu chamou a senha dele antes da hora. Olha, eu Então, já assim, vi casos. O Jorge entrou aqui agora. Jorge é um tabelião de Minas, tabelião de notas de Minas. tá reconhecendo E meu Jorge sotaque, tá, então. Jorge pode até dizer para a gente se ele já viveu um caso assim, mas já ouvi uma pessoa relatando que recebeu a pessoa no cartório, fez todo o procedimento de testamento. Um dia antes de assinar, a pessoa faleceu, com o testamento pronto. Então, assim, né, isso pode acontecer ainda mais quando se trata de confecção de um arroz, de uma empresa. Aí o E é trâmite é ainda mais mais demorado, né? burocrático, a gente precisa de certidões, por exemplo, certidão de imunidade do ITBI para fazer a integralização do capital social. Então, isso no interior, por exemplo, a gente enfrenta aqui uma dificuldade de fazer isso avançar de forma minimamente saudável, ele demora muito mesmo. Mas, por exemplo, aí entra a estratégia do seguro. O seguro, sim, é imediato. O seguro, eu aperto um botão ali dentro do meu computador e instantaneamente eu transfiro o capital segurado para aquela pessoa. Se alguma coisa acontecer 1 minuto depois ali do que ele fez comigo, a apólice de seguro Já inteira já está. está valendo sobre a vida dele. Então, assim, não era para ter acontecido dessa forma. Como que eu garanto a sucessão de forma saudável? Então, através de uma ferramenta, que é um seguro de vida, que, por lei, a lei determina, o seguro de vida não é herança. Por não ser herança, a lei diz isso expressamente, ele não passa num processo de inventário. Se ele não passa no processo de inventário, muito antes de qualquer outra coisa terminar de ser discutida, eu já entreguei o capital na mão da família. Normalmente, o planejamento personalizado que eu faço, ele envolve ali o pagamento do imposto, o custo da transferência, o custo do registro de imóveis, os honorários advocatícios, que variam de 4% a 5%. Então, assim, todo esse planejamento personalizado é justamente para isso, né? Para evitar que uma bela ideia como essa do testamento que você acabou de contar, né? Um dia, por causa de uma assinatura que não aconteceu 24 horas de antecedência, botou a perder todo o planejamento. Então, o Botou. seguro ele entra para suprir isso aí. E aí é interessante que Caio está entrando já num instrumento específico de planejamento sucessório, que é o seguro de vida que a gente vai tratar hoje. Mas antes de falar de seguro de vida, Caio, acho que a gente podia abordar alguns instrumentos. E acho que antes disso, antes de a gente entrar no primeiro instrumento, eu recebi uma pergunta na caixinha que falava o seguinte: existe uma forma de transmitir a herança? Assim, isso daqui você faz e só isso está pronto. Porque eu tenho uma ideia que planejamento sucessório tem que ser personalizado. Cada família, cada pessoa, o patrimônio. E aí eu quero saber, você também pensa assim ou tem uma fórmula mágica? Ou faz A, Com B, certeza. C que vai dar Não, D? Vanessa, eu já tive, por exemplo, assim, já tive planejamentos que, nossa, cada coisa é tão diferente um do outro. Às vezes, assim, duas pessoas, o empresário com 3 filhos, os 3 filhos já inseridos nos negócios, mas ainda não são sócios, e a intenção da pessoa é completamente diferente de um cara para o outro. Um cara me chama aqui e fala assim, ó, eu já quero fazer tudo a partir de agora. O outro, não, eu não quero fazer dessa forma, eu quero estabelecer essa e essa regra. Por isso que a gente fala muito, né, da importância de um bom acordo de cotistas, né? Ser bem redigido, com todas as regras. A cláusula tão conhecida, né, a cláusula de usufruto, que nesse caso ela é quase que mandatória, porque o cara não quer deixar de ser o dono de tudo e ter a possibilidade de uso e fruição do Então, patrimônio aí dele, né? nesse ponto é muito, muito interessante, né, Caio, como você trouxe.
muitas pessoas, elas deixam de fazer planejamento porque elas falam assim, não, mas como assim planejamento, sucessório? Mas eu tô viva, eu tô aqui na minha empresa, eu tô trabalhando. Se eu fizer planejamento sucessório, eu vou abrir mão de tudo que eu construí. A gente escuta, né? E aí você tem que desconstruir essa mentalidade que as pessoas têm, que planejamento sucessório é você deixar de viver o seu poder, Suas né? conquistas, né? Sim. Isso, ou seu poder naquela estrutura familiar, que na verdade é isso, né? Isso é algo que eu gosto de falar assim, o quanto antes para um cliente que está na minha frente, justamente para ele se sentir assim, eu vou continuar no controle de tudo. Sim, você vai continuar no controle de tudo. Poxa, eu vou ter benefícios fiscais para fazer isso, né? Se eu tiver, por exemplo, a título de exemplo, eu vou falar de alguém que faz a locação de um imóvel na pessoa física e alguém que faz a locação de um imóvel dentro de uma empresa patrimonial, por Sim, exemplo, como a alíquota do imposto é diferente, né? Mas eu vou ter benefícios fiscais, não vou deixar de ser dono de nada. Quando eu falecer, eu não vou deixar briga para trás, eu não vou deixar dívida de imposto já altíssima, vai estar o tudo ICT, resolvido, vai estar né? tudo resolvido. Então, assim, e outra, uma coisa que eu falei com você também, Vanessa, acho que você vai se lembrar da nossa primeira conversa. Quando eu tomo uma decisão de fazer um planejamento sucessório agora, que está tudo bem, né? Tudo bem comigo, vou fazer hoje. Não vou fazer quando eu estiver lá para frente, já na beira da morte, né? Mas quando eu tomo essa decisão agora, eu consigo fazer ela de forma planejada. Em algum momento vai ter pagamento de imposto, vai ter transferência de imóveis, vai ter, se for uma holding, por exemplo, patrimonial, vai ter transferência das cotas através de doação. Isso pode acontecer de forma muito saudável, planejada. Pô, eu vou pagar o imposto, eu vou aproveitar uma campanha da Secretaria de Estado de Fazenda, que aqui no estado, por exemplo, que eu te falei, né? A Sim, alíquota máxima de ITCMD aqui em Pernambuco está 2% até o final do mês de fevereiro do ano que vem. Então, assim, está todo mundo correndo para doar as impressionante. coisas, né? Porque a alíquota realmente reduziu muito. Então, aproveitar essas campanhas que as secretarias de Estado fazem, planejar, eu vou pagar, eu vou doar assim, dessa forma. Isso pode ser feito de forma muito organizada e planejada. Ou pode acontecer também, que a sucessão não vai deixar de acontecer, da forma repentina e assim, uma coisa que eu sempre explico, né? Se nós somos seres vulneráveis. Você sai de casa para trabalhar, você não tem certeza que você vai voltar. Então, meu querido, se alguma coisa acontece com você, você está deixando a família sem, às vezes, o provedor, a empresa sem a engrenagem principal, ou seja, a empresa vai quebrar, que é o gerador de receita, para casa. A família perde o principal provedor e, às vezes, ali o pai ou a mulher, enfim, quem seja o provedor, e trazendo, além da dor emocional, uma dor financeira muito alta. Sim. Muito alta. Por quê? Vai começar a ter uma confusão. A pessoa, às vezes, nem sabe o que a pessoa que Na faleceu tinha ali. verdade, a gente recebe muitos clientes que estão nesse momento, né, de luto e que eles desconhecem a situação mesmo patrimonial da pessoa que faleceu. Então, muito a gente tem que fazer pesquisa mesmo para verificar se a pessoa tem bens imóveis em outros estados. E aí, quando a gente pensa nesse planejamento que faz toda essa gestão, a pessoa ela tá tranquila, até mesmo no que se refere a como vai acontecer essa transição, né, do É. patrimônio. E, E Caio, eu você digo me assim, que fica, só para fechar essa parte, fica um Sim, gesto, fica uma fala meio romantizada demais, mas é um gesto de amor que você está deixando em relação à sua família, meu caro. Se você está fazendo um planejamento como esse, você está tirando briga entre as pessoas que você mais ama. Tem aquele ditado que é conhecer uma pessoa, coloca na mesa dela, né, dinheiro e poder, você vai conhecer exatamente quem é essa pessoa. Se você deixa tudo organizado, não tem esse risco. Mais do que isso, né? Você não tem a imprevisibilidade. Você já sabe tudo que tem, está tudo planejado, está tudo dividido, está tudo certinho. Enfim, de longe, na minha opinião, é a melhor solução mesmo, esse planejar com antecedência. olha, um instrumento também bem interessante que a gente pode abordar é o testamento. Sim. E quando a gente pensa em testamento, não somente para questões patrimoniais, porque muita gente pensa que o testamento é colocar ali só a divisão às vezes determinando um bem para uma determinada pessoa.
Agora, quando a gente pensa que o testamento ele pode também dispor, por exemplo, se você tem filhos menores, quem vai exercer a guarda dos seus filhos? Você pode também determinar ali no testamento quem você quer que seja o inventariante, por exemplo, se se Sim, tratar de um inventário sim. extrajudicial. Então, olha como um instrumento poderoso e que os brasileiros desconhecem. E São assim, pouquíssimas pessoas que pensam em fazer o testamento, né? claro, e assim, Vanessa, o que que a gente fala muito, né, com clientes, com as pessoas, né, que vêm conversar a respeito desse tema. Tenha pessoas da sua confiança fazendo esse tipo de planejamento para você, seja para fazer seu testamento, seja para fazer uma empresa patrimonial. Por quê? Tem muito aventureiro nesse tema, né? Não, eu faço aqui, meu contador faz, não sei o que e tal, e às vezes faz mesmo, legal, mas tem situações que acontecem que o testamento ele nem sequer é compreendido na sua constituição técnica, né? E a pessoa às vezes faz ali achando que está, não, eu vou deixar meu testamento de tudo, quando na verdade a parte disponível para ser testada não é a integralidade do patrimônio. Então, muitas vezes a pessoa acredita que está realmente tomando a decisão, mas você foi embora achando que estava tudo certo, né? Morreu e achou que estava tudo resolvido, pelo Morreu menos, em né? paz, morreu em Morreu em paz. paz. Mas a família aqui, na verdade, vai abrir o testamento. Meu Deus do céu, não era. Que Ele é não isso? conseguiu fazer, Né? não estava amparado, não tinha respaldo legal as decisões que foram tomadas naquele documento em vida. Elas não vão poder ser cumpridas em morte por causa de ter sido mal feito, dizendo de forma Sim, mal bem direta. assessorado, né? É, Mal assessorado. exatamente. Mas o E testamento, Caio, sem sobre essa dúvida, questão. é uma ferramenta excepcional, o testamento. E a gente percebe que essa questão da legítima também, ela está sendo bem discutida, inclusive está em trâmite, né, uma reforma do Código Civil, e eu acho que foi na semana retrasada, num congresso aqui em Vitória, Sim. e vários palestrantes falando que está sendo trazido, principalmente pelos institutos de família, sobre essa interferência do Estado na questão da sucessão. Uhum. Até que ponto é o Estado quem tem que determinar quem vai receber a sua herança? Será que Uhum. você não teria possibilidade de dispor? E aí, só para a gente, como a gente fala aqui para pessoas que não são do direito, a legítima a 50% do seu patrimônio que vai para os herdeiros necessários em razão de uma previsão do Código Civil. Então, como está tendo esse debate para a reforma do Código Civil, está trazendo, né, está sendo trazendo esse tema de será que o Estado ele tem que determinar que 50% do seu patrimônio seja destinado para os seus herdeiros necessários, ou você poderia dispor de 100%, como você bem... eu quero deixar um apartamento para minha filha, quero deixar um outro apartamento para uma instituição de caridade, enfim, ser Eu livre, quero, né? eu quero ouvir. Eu tenho a minha opinião pessoal sobre esse tema, eu estou acompanhando ele também, mas eu quero saber a sua. Qual que é a sua opinião pessoal a respeito desse tema, Vanessa? A Olha, live, eu que sou entre aspas, entrevistado, mas eu fiquei curioso para saber a sua opinião a olha, respeito desse tema. eu tô aqui com papai e mamãe aqui me vendo, hein? E eu vou falar. Bom, Caio, eu penso o seguinte: a pessoa ela constrói um patrimônio, isso meu pai já sabe, já falei para ele isso, para minha mãe também, que é para ele usufruir, entende? Então eu digo assim: Sim. você tá aqui vivo, tá batalhando, tá aí todo dia construindo, você não pensa que você está fazendo isso para você deixar para. Eu tenho uma filha de 8 anos e, óbvio, se eu quiser deixar alguma coisa para ela, eu vou destinar um bem para ela, se for o caso. Mas eu vou me privar, né, de ter uma vida ou de, às vezes, destinar para alguém uma instituição de caridade que eu beneficio por razão dela, eu acho que não é meu pensamento. Eu acho que a pessoa tem que ser livre de dispor como ela bem entender do patrimônio que ela conquistou na vida dela, né? Essa é a minha opinião. A minha opinião, ela diverge um pouquinho da sua. Eu acho que, assim, Assim que a é pessoa, quando ela se... bom. mas eu vou também dizer de forma muito sucinta. Eu só acho assim, quando uma pessoa se casa e quando ela tem filhos, ela tem responsabilidade
sobre aquelas pessoas ali. Então, assim, eu entendo hoje você falar, por exemplo, dos seus pais. Você já é uma mulher formada, você já tem uma vida completamente independente e tal. Mas quando a gente pensa na sua filha, entende? Que é uma menor Sim, de... menor. Então, assim, eu discordo nesse aspecto. Eu acho que, por exemplo, aí eu me casei, minha esposa, sei lá, não trabalha, e eu vou e disponho do meu patrimônio tudo em favor da Santa Casa. E ela? Como é que ela vai ficar? Sendo que ela renunciou à vida dela para se casar comigo, acreditando que eu ia manter ela, etc e tal. Então, assim, é só Mas aí a gente essa tem questão que... ameação, aí é casa no regime adequado, né? E aí Pronto. Se houver ameação, você tem razão. Se houver ameação, acho que... a gente entra num tema bem interessante também, porque eu digo que o planejamento sucessório, no caso da sucessão, tem que começar no casamento. Hoje, quem você escuta falando, vou me casar, mas qual regime de bem você vai adotar? Alguém pensa nisso? Quando você tá lá, in love. Eu eu casei tão apaixonado e sou até hoje, mas assim, e não tinha nada, tinha uma dívida, um carro financiado, é só o que eu tinha era uma dívida, um carro financiado. Então, é você preocupar como é que chama? O pacto Regime. antenupcial. Regi, não, meu filho, eu vou no que tiver aí, faz aí, bota aí a regra legal mesmo que eu vou nele, né? Mas, enfim, e depois, né, a pessoa, se Deus quiser, vai prosperando aí e começa a pensar a respeito disso mesmo. E é interessante porque quando você pensa, vou pensar em regime de bens, não, dá muito trabalho, esse negócio de pacto antinupcial, faz aí o regime Uhum. legal e É. vamos embora, né? Então, passamos por testamento, vamos falar um pouquinho agora de doação, Caio. E aí, Bora falar de doação. Bom, vou, vou, vou conduzir dessa forma, né? A doação ela tem a mesma tributação do que a causa-mortes, né? Então, o imposto chama-se, né, Imposto de Transição Causa-Morte, ITCMD. Aqui no estado eles chamam só de ICD. Então, cada lugar vai ter, é um imposto, é uma tributação estadual. O que a gente pode falar, assim, né, de um tema que está muito chamando muita atenção é a tributação, a reforma tributária, né, colocando a possibilidade do aumento significativo dessa tributação. Então, há hoje uma conversa real dentro do Senado para que esse imposto ele atinja 20% sobre a massa patrimonial. Uma pessoa que mal aí trabalhou, batalhou a vida toda ali, colocou R$ 1 milhão de patrimônio. Vamos pensar, um imóvel, às vezes nem comprou nesse valor, mas ele valorizou, etc. e tal. Ela está deixando uma conta de imposto fora, né, o advogado, as custas registrais, se for um honorário judicial, as custas judiciais, só o imposto podendo ser R$ 200 mil, se for em cima de um patrimônio de R$ 1 milhão, né? Então, assim, é uma tributação que hoje ela é estadual, cada estado vai definindo ali a sua alíquota. Aí no Espírito Santo, se não me engano, é 4, não é isso? 4% isso. 4. Minas Gerais, minha terra, 5%. Aqui em Pernambuco, escalonado de 2 a 8. Então, progressivo, né? À medida que a tendência do imposto é ficar progressivo Progressivo. também. Mas a doação, então, se eu resolvo doar o meu patrimônio para minha filha, ou se eu morro e ela é a minha herdeira necessária, o imposto é o mesmo, né? Então, assim, a questão que a gente fala a respeito de doação é isso, ela pode ser feita de forma em vida, planejada, a tributação é a mesma, e a gente pode aproveitar campanhas, como essa que está sendo feita aqui, que eu disse, né, aqui no estado de Pernambuco, que Nossa, eu a fiquei alíquota está entre impressionada. 1% e 2%. Aí está uma corrida atrás disso, né, Sim, de doar, e quem são os especialistas nesse tema, para poder fazer de forma segura, fazer de forma bem orientada, para não cometer porque erros. quando a gente pensa em doação, e é justamente aquilo que você mencionou, a doação ela é como se fosse você vendo em vida o que vai acontecer no caso de um inventário extrajudicial, né? No inventário. Ah, Só que quando a gente pensa em doação, a gente pensa na possibilidade de instituição de diversas cláusulas ali dentro que podem garantir alguma segurança para a pessoa que está recebendo aquele imóvel, né, doado, que no caso de um inventário a pessoa não vai receber com aquelas cláusulas. Então a gente tem as cláusulas de impenhorabilidade, que aí se a pessoa tiver dívidas não atinge a cláusula, cláusula de incomunicabilidade, que é afastando, né, a divórcio, possibilidade né? do cônjuge
da pessoa que Acessar. está de receber, né, de acessar o bem. Então, acho que essa diferença é interessante, né, de você doar, ou seja, inserir essas cláusulas que vão trazer uma certa proteção e não Sim. esperar o inventário, né? Tudo que a gente puder fazer de forma antecipada, eu acho, sobre esse tema, né, é o melhor. Porque, por exemplo, uma doação, ela, como nós estamos dizendo, né, isso tudo que você falou, todas essas cláusulas que eu consigo estruturar para que seja algo do jeito que eu quero, vamos dizer assim, Sim, do jeito que eu quero. Porque o que é muito ruim, assim, o que ninguém gosta? Ninguém gosta de estar ali na famosa sinuca de bico, né? Eu não tenho saída, eu só tenho essa opção aqui, né? É muito ruim você ser colocado nesse contexto. Então, para fins de organização patrimonial, na minha visão, é a mesma coisa. Ninguém gosta de falar assim, cara, você tem isso para fazer? Eu não tenho alternativas, né? Então, assim, a parte de poder justamente organizar por meio de cláusulas, fazer cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, etc e tal, isso aí eu acho que é do caramba, assim. Mas o que eu gosto muito de dizer? Se você não faz isso, a doação não é a doação, mas a transferência vai acontecer da mesma forma. Só que ela vai seguir exatamente o dispositivo legal. E aí o dispositivo legal pode não ser o melhor nem para você nem para sua família. E aí, assim, essa questão de estar refém justamente da legislação da e lei. somente da legislação é o que eu acho que, assim, não faz o menor sentido. Você não consegue nem minimamente ter alguma ingerência sobre aquilo ali. E mais, estamos falando de uma pessoa que faleceu, é luto, é dor emocional, é vulnerabilidade. Aí vamos pensar em alguns outros elementos. Se há uma habilitação de uma dívida trabalhista muito alta dentro do inventário, se há herdeiros menores, herdeiros necessários menores de idade, o Ministério Público que tem que atuar em favor, e pai pode, cada cabeça uma sentença, eu já vi isso acontecer, não sei se você já viu, o juiz travar o processo de inventário e falar assim, até a Não, maioridade, se diante você dessa se, quizumba que se está vai para o acontecendo aqui, inventário até a maioridade. judicial, se vai para o inventário judicial, hoje a gente vê uma tendência, e em alguns estados já é possível realizar o inventário extrajudicial mesmo com menor de idade. Uhum, Mas tem que ter o consenso e a partilha tem que ser igualitária. Alguns sim. você precisa depois só levar para homologação do Ministério Público, mas já tem essa tendência de utilizar o extrajudicial, que já facilita muito. Que Agora, diga-se de Caio, passagem, você tem um curso sensacional de direito extrajudicial, não é isso? isso, em breve Pronto. a gente vai reabrir as Domínio extra. inscrições. O domínio esse é o projeto, e a gente traz cada vez mais essas inovações. E aí o planejamento sucessório ele vem com esse pensamento do extrajudicial para Sim, literalmente trazer soluções para que você não tenha que ir para o Poder Judiciário, né? sim, exatamente. O Poder Judiciário hoje, né? Quem já teve a ingrata experiência de passar por um processo judicial, principalmente como parte ali, né? As pessoas que são advogados que que estão ouvindo a gente aqui, que foi parte do processo judicial, sabe que não tem prazo, gente. E assim, Sim. e é sem razoabilidade nenhuma. E às vezes vem uma sentença do nada ali que você, meu Deus do céu, como é que esse cara entendeu para esse lado, sendo que o Da negócio onde mostrou que todo que era veio para isso? isso, né? Então, quanto mais, gente, a gente puder sair do judiciário, é o melhor. E advogados, meus amigos, o extrajudicial é mais barato para o seu cliente e mais rentável para você. Então, assim, explica isso para o seu cliente, amigo, é um ganha-ganha. Se você for para a justiça, você vai ter um prejuízo absurdo de estar lá, de estar brigando lá. Quanto tempo? Quanto que O custa o tempo? O tempo é o patrimônio desgaste. mais precioso que a gente tem. Eu sei anos aí ó, do seu emocional. É mais barato para o seu cliente e para nós, advogados, é muito mais vantajoso financeiramente. Então, assim, Também, com certeza. vamos esvaziar o judiciário, né? Eu sou Agora, desse Caio, partido. me fala uma coisa: como que a gente faz a questão da constituição de pessoas jurídicas, então, e aí fazendo esse casamento com o seguro de vida? Como que a gente pode fazer essa conexão e Sim, aí a criação das holdings, né, que são essas pessoas jurídicas, com o sim, seguro de vida, para que haja essa transmissão de patrimônio de forma mais tranquila? sim. Eu costumo explicar isso, né? Que o seguro,
é a minha principal ferramenta de trabalho hoje, é o meu principal negócio hoje é a comercialização de seguros. Mas o seguro ele é uma ferramenta instantânea, né? Que é aquilo que eu pincelei no inicinho da nossa conversa. Se você vai construir uma casa, se você vai contratar um empréstimo para comprar um imóvel, tudo isso vem um seguro junto ali, né? Ah, vou fazer o seguro da minha obra, eu vou construir, sei lá, uma usina fotovoltaica, eu vou fazer um seguro para garantir que aquela operação ali, simplesmente, se alguma coisa da natureza vier e destruir, eu não perco o meu investimento todo ali. O que eu tento explicar é que o planejamento sucessório ele é fundamental, fantástico, mas normalmente ele demora, ele leva tempo para ser implementado e um tempo que não está na nossa mão. Às vezes é a certidão que demora para sair, às vezes o patrimônio é muito alto, ali não dá para fazer, a pessoa não aguenta às vezes fazer o pagamento do imposto todo de doação, ela precisa se capitalizar de forma ali enfim, suprir aquela ausência que o próprio planejamento está tomando dele ali. Então, vai demorar um tempo. O que eu digo sempre é, esse planejamento sucessório talvez seja o principal projeto da vida de uma pessoa. É o quê? É pegar tudo que esse cara construiu de patrimônio, proteger isso e entregar da forma mais saudável possível para a família. O planejamento sucessório é isso. Você protege o que você lutou a sua vida inteira e só nós, cada um aqui que está vendo, está me escutando agora, eu e você, Valéria, só nós sabemos o que a gente passou na nossa vida para constituir o que a gente tem hoje. Então, colocar isso a perder a troco de não ter parado para me planejar é muito ruim, né? Então, veja, você está protegendo o principal projeto da sua vida, que é garantir o que você fez de patrimônio e mais, entregar isso de forma saudável, menos onerosa para as pessoas que você mais ama, que são os seus herdeiros necessários. Então, assim, essa operação, fazer esse planejamento, legal demais. Por que não colocar um seguro para que essa operação, assim como uma obra na sua casa, assim como um crédito que você pega para constituir um imóvel, um projeto seu que você faz um seguro, por que não contratar um seguro para garantir essa operação? Porque é o que eu disse, o planejamento ele pode tomar tempo que não está na nossa mão, não está na mão do cliente, não está na minha mão, está na mão de várias instituições diferentes ali do direito, do Estado, para que eu consiga implementar totalmente aquele planejamento. Então, quando eu faço o seguro, qual que é a ideia? Não é promover a sucessão, mas é capitalizar a família. Então, veja, o seguro ele não passa no processo de inventário, ele não paga imposto, ele é impenhorável, ele não paga dívida. Então, se o cara morreu totalmente endividado lá, pô, Caio, mas vai entrar R$ 1.000.000, 500 mil, 5 milhões, sei lá, 20 milhões na conta da gente, então, mas e tem uma dívida de tantos milhões trabalhista, não vai pagar, não tem nada a ver. Não é O seguro, herança. ele está totalmente separado ali da possibilidade de ter que pagar uma dívida da pessoa que faleceu. Então, assim, ele é instantâneo, né? Então, e o planejamento sucessório, a constituição de uma empresa não é. E então entra exatamente nesse aspecto. Às vezes eu chego através do seguro na vida de um empresário, né? O cara, um cliente meu me indicou um cara, eu fui lá vender o seguro para ele. Ele falou, não, pô, já estou fazendo minha holding patrimonial, não sei o quê. Meus imóveis todos, outro dia eu cheguei num cara aqui que ele tem 95 imóveis. Tem gente que ganha dinheiro nessa vida, viu, Vanessa? 95 imóveis e tudo dentro de uma empresa. Falou assim para mim, pô, Caio, você chegou um pouco tarde, cara. Atrasado. Meus imóveis já estão todos na patrimonial. Eu falei, bacana, cara, quem são os sócios da patrimonial? 90% do meu nome e 10% da minha esposa. Aí eu, assim, né, eu não quis dar essa gargalhada que você deu aí na frente do cliente, obviamente, né, Vanessa? Mas eu falei assim, amigo, você precisa conversar comigo, cara. E Caio, se tornou... você deu uma gargalhada no seu interior. Na hora, eu assim, meu Deus do céu. Pensei, né? Pô, o cara tá iludido, né? Alguém... E volto a dizer, tá, Vanessa? São os aventureiros. Como que o cara que fez esse movimento, para ele, não explicou que ele tem que sair da empresa? Sim. Isso não adianta de nada. Por que nós estamos falando disso, pessoal? As cotas de uma empresa são herança. E como que essa cota vai ser avaliada? Se essa empresa não é uma marca forte, por exemplo, beleza. Ela vai ser avaliada pelo que ela tem de patrimônio, no mínimo. No mínimo. Então, assim, o que tem de patrimônio ali? O que tem no balanço, por exemplo, como a Vanessa falou ali? R$ 1.000.000. Meu amigo, você tem 90% de R$ 1.000.000, quando você morrer, sua família vai ter que pagar da mesma forma. Então, assim,
É, expliquei para esse cidadão, por exemplo, né, que ele precisava fazer uma apólice, ele já tinha um negócio, foi até a gente terminar de arrumar, seu negócio está bacana, passa para mim aqui que eu vou finalizar essa ideia, porque só do patrimônio já está todo aí dentro, Já passou adianta, uma né? etapa importante demais, mas manda para mim aqui, porque essa pessoa que está fazendo isso aí não está sabendo como conduzir, né? Então vamos fazer um seguro, porque Sim. se você morrer amanhã, se você morrer daqui a uma hora, vai ser o problema todo que você tentou fazer aí, que você pagou muito imposto, inclusive, para fazer essa operação Esse toda acontecer, movimento, vai se perder, pô, vai se perder porque você fez o movimento errado. sim. Então, E assim, olha o só, seguro ele entra como parceiro nesse sentido, né? quando a gente pensa em questão empresarial, né? Hoje a gente até. Hoje eu debati com a minha estagiária um artigo sobre planejamento sucessório, e aí na introdução a pessoa coloca o seguinte, que no Brasil, 90% das estruturas empresariais nacionais contribuem com 65% do PIB do Brasil. Então, hoje aqui no Brasil, a gente tem um número imenso de empresas familiares, e aí a gente já pensa o seguinte, essa empresa familiar que foi constituída por uma mãe, por um pai, que talvez os filhos não se envolvam. Então, a gente percebe que a segunda geração muitas vezes se perde quando acontece o Existe um falecimento do indicador, pai ou da mãe, né? exi, existe um indicador a respeito disso, né? Só 20% das empresas familiares hoje chegam na segunda geração. Olha Na terceira que geração, menos de 5%. Então, assim, é o sonho da vida do cara. O cara que, normalmente, essas histórias, né, estão ali. Ah, meu pai veio do nada, meu pai constituiu um negócio e construiu um império. De 100, 80 quebram por falta de gestão. E assim, ou por uma questão ali que quando falece, é o que eu chamo empresário, eu basicamente converso com empresários assim, né? Amigo, você é a principal engrenagem desse mecanismo todo aqui. estrutura. Se eu tiro você daqui de dentro dessa empresa, às vezes eu até falo, você está sentado aqui porque você gosta dessa cadeira ou você precisa estar sentado aqui dentro para o seu negócio acontecer da forma mais adequada? O cara, não, eu sei, é até difícil tirar férias hoje em dia. Eu falei, cara, tirar férias, ok. 15 dias, né? Você tá falando, não, 15 não dá não, 10. Eu falei, e se você sofrer um Nossa. acidente, ficar 30 dias apagado em coma dentro do hospital? Nossa, aí minha empresa vai sofrer, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se você tiver uma invalidez permanente total, que é onde eu entro, né, a parte do seguro, você precisa fazer um tratamento de uma doença grave, como que você sai de dentro da empresa? Que se você não pode sair 10 dias para férias, planejado, né? Assim, né? Vou tirar Imagina férias. de uma Pessoal, hora para vou outra, deixar tudo né? organizado. Imagina da noite para o dia, você não volta aqui, fica 30 dias, 6 meses, ou nunca mais volta para cá. Então, A assim, a sua empresa empresa. ela vai sofrer, né? Então, é o que a gente fala que quando acontece o falecimento do idealizador ali da empresa, o cara que fez aquele negócio nascer, é muito normal a empresa acabar. Às vezes o cara fala, eu não vou entrar nesse enrosco, não. Meu pai sofria muito dentro dessa empresa. Ele construiu muito patrimônio, eu vou vender e ficar com dinheiro para mim. Então, assim, tem muito Mas isso. Por isso que até, esse indicador é dessa até, forma. então, mas até para vender, aquela empresa tem que estar saudável. E aí, se aquela pessoa que girava a roda de uma hora para outra sai, a empresa ela precisa estar saudável para ser vendida. E se ela não está É, saudável porque a pessoa faltou, já era, né? Agora, então, assim, Caio, olha que interessante. diga. Quando você fala de seguro, ó, já tem pergunta aqui, mas antes de você falar isso daqui, ó, como é calculado o valor do seguro, tem período de carência, o cara faz seguro e morre um mês depois, o que acontece? Antes de responder isso daqui, eu quero que você também me fale sobre essa, de você procurar uma instituição séria para fazer o seguro. Por quê? Eu Sim. tenho um caso de escritório que a pessoa fazia vários seguros de vida com uma mesma instituição bancária, só que ela fez o primeiro seguro de vida, pagou, continuou pagando, aí fez o segundo, terceiro, porque você pode fazer mais de um seguro, né, durante a sua vida. E Sim, aí, no sim. último seguro, ela fez, e logo depois ela descobriu que ela estava com câncer. E ela descobriu que estava com câncer, continuou pagando seguro, ela viveu mais uns 9 anos, e quando ela faleceu, o banco não pagou o seguro de vida, porque falou que ela
tinha uma doença pré-existente que ela mentiu na hora que ela preencheu a Uhum. solicitação do seguro. E aí Sim. a gente traz essa realidade, né? Porque hoje as pessoas, quando vão fazer É. seguro, às vezes o gerente do banco oferece e aceita. Como que isso a gente pode trabalhar de uma forma melhor? E também respondendo Uhum. aqui do valor do seguro, período de carência, fala aí pra gente, É. como é que funciona? Deixa eu ver se eu acho essa pergunta aqui. Pronto. Como é calculado o valor do seguro a pagar? Tem período de carência? Exemplo, o cara faz seguro e morre depois. Basicamente aqui, José Carlos, meu amigo, é calculado o valor do seguro. Três coisas interferem no valor de uma apólice de seguro, tá? A idade da pessoa. Então, meu pai paga muito mais numa apólice de seguro se ele quiser fazer hoje do que eu, ok? Que ele tem mais idade do que eu. Se eu tenho um irmão gêmeo, esse irmão meu aqui tem um problema grave de saúde e eu não tenho, tá? O seguro dele é mais caro do que o meu também, então a saúde é o segundo fator. Primeira, idade. Segunda questão é a saúde, interfere no preço e a quantidade de capital segurado, né? Então o valor de um seguro, eu quero fazer um seguro de 1 milhão, meu irmão quer fazer um seguro de 10 milhões, o dele é mais caro do que o meu. Então, a idade, a saúde e a quantidade de seguro contam muito aí nesse cálculo, né? Período de carência, sim. Há período de carência para questões envolvendo doenças, para questões acidentais. É por isso que eu estou dizendo que é instantâneo, né? O seguro, eu aperto um botão aqui dentro do meu iPad aqui e ele já está vigente instantaneamente para questões acidentais. Questões de doença, a seguradora que eu represento tem 90 dias de carência para pagamento de sinistros decorrentes de doença. E o cara faz o seguro e morre um mês depois. Se ele morrer de um acidente, então, é imediato. É 1 minuto depois que a apólice está aqui dentro do sistema. A seguradora que eu represento, ela faz exatamente dessa forma. Ela paga tudo assim, com muita velocidade e velocidade não só de pagamento mesmo através de sistema, não é isso não, mas assim, de vigência, né? Início de vigência ali da apólice. Então, acho que está respondido, né? E aí você estava falando, Vanessa, sobre escolher bem uma seguradora. Então, nós estamos falando sobre planejamento sucessório. Se eu estou fazendo um Sim, planejamento sucessório e eu entendi que o melhor para mim é ter o meu planejamento atrelado a uma apólice de seguro de vida, eu consegui essa compreensão, eu cheguei a essa conclusão, eu preciso escolher bem quem vai fazer, é o que eu estou dizendo, né? Que aí nós vamos falar sobre as vulnerabilidades também, né? De um planejamento sucessório. Mas quais são as vulnerabilidades de um seguro? Por que acontece um problema, por exemplo, como esse que você tá narrando aí para a gente, né, Vanessa? Existe uma possibilidade de algumas seguradoras fazem isso, né? A que eu faço também, de análise prévia. O que significa análise prévia? Não é, a gente explica de forma didática assim, não é tão simples quanto abrir o aplicativo do seu celular do banco aí e falar assim, quero fazer um seguro de tanto e pagar, entendeu? Não é assim. Você tem que poder ser cliente. Como que a gente vai filtrar isso? A gente faz exame em todo mundo que entra, pelo menos um exame ali de triagem é feito para essa pessoa entrar. Eu costumo dizer, Vanessa, que isso é é uma uma solidez, segurança. é uma segurança para o meu cliente. Eu prefiro falar não para uma pessoa Sim, agora do que no pior momento da vida dela ou da família dela. Então, por sim. exemplo, a gente paga muito benefício para diagnóstico de doenças graves, né? Então, a pessoa tem um diagnóstico de um câncer, um diagnóstico de um infarto, um diagnóstico de um AVC. Cara, Explica, vai ligar para mim. explica aí, Caio. Assim, a pessoa tem o seguro com você e aí Uhum. ela é diagnosticada com uma doença, é isso, né? Pronto. Então, assim, a parte da situação foi mais ou menos a situação que aconteceu com o caso do seu escritório aí, né? A pessoa teve um diagnóstico de um câncer muito Sim. próximo ali do momento da contratação da apólice também. Então, assim, o seguro de vida hoje, né? O seguro que eu vendo, ele é chamado de seguro em vida. É o seguro que ele pensa muito mais no segurado como beneficiário, né? Como o segurado vivo está mais protegido do que quem ficou, né? Se eu te falar assim, Vanessa, Quem vai eu já ficar? recebi um seguro. Você vai falar assim, eu já recebi um seguro de vida. Você vai perguntar assim, pô, cara, mas foi seu pai ou sua mãe que faleceram? Por que você recebeu o seguro, né? Ah, eu recebi porque eu fiquei X dias internados no hospital
e eu tinha uma cobertura que chama diárias de internação hospitalar. O plano de saúde paga tudo do hospital para dentro, do hospital para fora não tinha ninguém fazendo o meu trabalho, né? Então, eu tinha diárias para garantir a minha produtividade. Então, seguro em vida, seguro enquanto eu estou vivo, né? O seguro de diagnóstico de doenças graves, que era o que eu estava falando a respeito dele aqui. Então, Caio, entrei no hospital, vim fazer um exame, estou saindo daqui com a pior notícia da minha vida, cara. Então, diagnosticado, não é falecer de uma doença grave, né? Nós vamos pagar, a gente entra na vida das pessoas num momento muito sério, sabe? Eu fiz até um vídeo, eu postei um vídeo no meu feed, depois a turma pode entrar lá para ver. É um que tem a minha Ó, quem não logomarca, segue assim. Caio, ó, quem não segue Caio, vai aqui em cima, aperta acho que é no tema da live, que vai aparecer o Instagram dele. Sigam o Caio, que fala sobre planejamento acessório e vai estar cada É, vez mais nas redes, né, Caio? é isso aí, estou tentando aprender com você. Mas, enfim, e aí eu fiz esse vídeo, Vanessa, para falar assim para as pessoas. Às vezes o que eu falo de seguro, ele entra numa dimensão um pouco abstrata. A pessoa, cara, não quero pensar nisso não quero pensar a respeito disso não. Eu não quero morrer, eu não estou pensando em ter doença, eu não estou pensando, ok, eu também não. Mas não se preparar para isso, definitivamente a decisão menos acertada que você pode tomar. Então, eu Sim. fiz esse vídeo, ele é um vídeo assim, ele é um vídeo duro de assistir, entendeu? Você tem que entender que o propósito do que eu fiz aquele vídeo foi mostrar para as pessoas, esse é o momento que eu chego na vida de uma família. É no momento que entra um diagnóstico, é no momento que o provedor saiu de casa para trabalhar e não voltou mais. Então é muito grave, é muito sério. É uma criança pequena que ela vai estudar porque Deus me colocou na rota daquele cara para assinar um contrato que eu ia botar um dinheiro muito alto ali. Então, assim, aí eu estou dando essa volta toda para dizer o quê? Por que eu olho no olho de um cliente meu e falo assim, meu amigo, a partir de agora está tudo certo. Se alguma coisa acontecer, nós vamos pagar. E vai ser um pagamento rápido. Por quê? Porque a seguradora antecipou qualquer problema que poderia vir depois de uma pré-existência. Nós fechamos tudo através de exame, exigimos os exames, porque é segurança para você. Então, se eu vou te dar trabalho agora para se tornar meu cliente, é porque eu não vou te dar trabalho depois para pagar. Então, Isso você é está se muito esforçando para fazer um sério. planejamento sucessório, está gastando dinheiro, está contratando advogado, está fazendo operação tributária, doação, etc. E você contrata um seguro qualquer do seu banco, escolha uma empresa séria, que é o que a Vanessa está dizendo. É uma empresa que, Exatamente. no mínimo, ela faz análise prévia e congela o seu risco ali no tempo, né? A pólice que eu faço, você congela o risco da pessoa paralisando a idade dela, para ela não pagar mais caro porque está ficando mais velha, a saúde dela, né? Paralisa a saúde própria dela, então se algum problema acontecer após a contratação, não altera mais o que foi contratado, e se a saúde da família se alterar de modo que poderia prejudicar ali a precificação do seguro, ou até aquela pessoa poder ou não poder ser cliente, enfim, está tudo paralisado, é como se eu tivesse um retrato da pessoa no momento que ela se tornou minha cliente. Olha, tem uma pergunta aqui, ó. Qual é o percentual do patrimônio que o seguro, acho que o seguro cobre, né? Acho que você, a Na pessoa verdade, que decide, né? A pessoa decide quanto isso. ela quer. A Pronto. pessoa, ó, isso aqui é papai perguntando, pai, faz o seguro de vida de tudo, pai. Deixa as meninas Não é tranquilas, não? deixa as meninas tranquilas. Mas, enfim, Ó, Diciana colocou aqui, já quero um seguro assim. aí, ó, vamos bater um papo, assim, me chama aí Maravilha. na mensagem que eu vou te explicar tudo certinho. Mas então, assim, é o que a gente fala, né? Até dizendo aí para a Diciana, tomara que você possa ser meu cliente, mas eu nem sei, porque eu preciso entender o seu contexto de saúde, como que foi a saúde, ou como é a saúde dos seus pais. Então, eu até explico. Quando eu marco uma primeira reunião, é para apresentar as informações e explicar para a pessoa, faz sentido? Faz. Pronto. A nossa reunião tem duas fases. Primeiro, eu te explicar o que eu faço. Se faz sentido, eu preciso pegar umas informações rapidinho aqui para você, para marcar um segundo momento de apresentar uma proposta financeira, para traçar um planejamento para você. Então, assim, às vezes, nessa primeira reunião, eu já pergunto questões de saúde, e aqui eu já vi, cara, esse cara não vai poder ser um cliente. Puxa vida. Não é tão Isso é difícil ser muito. cliente nosso, não, sabe? Não é que a gente só quer pessoas com a saúde ultra perfeita, nada disso. Eu fiz um seguro outro dia aqui para um cara que infartou, 10 anos atrás, Uhum, mas tem um fato no uhum. histórico de saúde dele, e é muito grave, né? Caio, é aquilo que você falou, é muito sério, porque quando a gente, igual essa família, né, que a gente atende lá no escritório, o caso ainda está rolando, o processo judicial,
contra a seguradora, porque é o que você falou, no momento que os filhos estão ali em luto, deram entrada no seguro pensando que no outro dia eles iam receber o valor que a mãe, né, havia deixado para a pólice, e aí veio a negativa, e aí desestrutura, então você tem que entrar com o processo judicial. Nós perdemos em primeira instância, tivemos que apelar, e na apelação nós obtivemos êxito, reformamos a sentença, mas o banco recorreu, a gente já está ainda aguardando o deslinde. Então, olha como é sério a escolha, né, da seguradora. É demais. O seguro não funcionar, ele é uma sensação de injustiça, né? Sim. Atrelada a dor da perda da pessoa. Então, caramba, minha mãe morreu, cara. Meu pai morreu. E você ainda está me dizendo não para o mínimo que eu posso ter, que é o seguro, cara. Pelo amor de Deus, vocês são desumanos. Mas são as vulnerabilidades que alguns produtos têm. O produto bancário ele tem essa vulnerabilidade mesmo. Agora, Caio, falando de vulnerabilidades e planejamento sucessório, será que a gente vê alguma outra vulnerabilidade na sua prática, realizando planejamentos? Você já falou aqui pra gente que tem pessoas que você não... já diz de cara que aquela pessoa, né, não tem perfil de realizar o planejamento sucessório, em razão de alguma situação, alguma pendência. Existem pessoas que, como você falou, não tem um perfil de realizar o seguro de vida por alguma situação também. E outra vulnerabilidade, o que você percebe? A gente pensa, por exemplo, quando a gente está falando de planejamento sucessório, via de regra vai ter uma empresa patrimonial envolvida. A gente vai ter, basicamente, né, fazendo um resumo bem rápido assim, eu vou abrir um CNPJ, Romero, Caio Romero, meu nome, meu CNPJ vai chamar Romero Holding, sei lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu patrimônio, vou pensar que eu tenho R$1 milhão de patrimônio. Eu vou integralizar, vou abrir esse CNPJ da Romero Holding e vou botar o capital social dela compatível com o meu patrimônio e vou integralizar esse capital social através do patrimônio. Eu vou ter que necessariamente sair dessa holding, por isso que eu falei, né? O cara lá que tinha 90 e tantos imóveis, não, mas 90% da empresa é minha e 10% é da minha mulher. Já está tudo resolvido, não tinha nada resolvido, né? Eu vou ter que sair de cena dessa holding. E aí vão pensar, a Larissa, minha esposa, e a Maju, minha filhinha, vão entrar sendo as sócias dessa empresa. Vou doar essas cotas para elas, né? E eu tenho necessariamente que sair de cena para se falar em planejamento sucessório. Eu preciso sair. Posso me defender com usufruto, etc., como as cláusulas que você falou toda, né? Mas o que isso pode configurar? Se eu faço isso num momento que eu estou instável financeiramente, esse negócio jurídico pode ser anulado, tranquilamente. Eu, quando eu era totalmente dedicado, trabalhava no escritório de advocacia em Belo Horizonte, euzinho aqui, ó, com, sei lá, 1 ano de formado, 1 ano e meio de formado, eu atuei e desconstituí uma empresa patrimonial claramente constituída para esvaziamento do patrimônio do sócio. Então, assim, é uma vulnerabilidade que ela pode ser notória e aparente, como às vezes o cara liga para mim e fala assim, pô, eu tenho uma dívida muito alta, eu tenho um negócio aqui e eu estou precisando tirar o patrimônio do meu nome. Eu falo, deu tudo errado, vou fazer uma holding. Não dá, pô, vai dar errado, entendeu? Não vai dar certo. Enfim, não vai dar certo. Mas acontece também, Vanessa, assim, de imprevistos mesmo. Então, às vezes o cara está saudável na operação dele, mas ele toma um crédito alto, como uma instituição financeira, por exemplo. E depois, aí começa a esvaziar o patrimônio dele para a holding. E aí não consegue honrar esse pagamento, por exemplo. Então, eu já vi isso na prática, pela cronologia dos fatos, o cara estava aqui, em ponto A dele, totalmente saudável. Beleza. Ponto B, contratou um crédito alto. Ponto C, ele fez a holding e esvaziou o patrimônio dele de pessoa física. Ponto D, tragédia financeira na vida do cara, se constitui a personalidade jurídica, atinge o patrimônio do sócio. Cadê o patrimônio do sócio? Não tem. Vai vasculhar, o cara fez a empresa patrimonial, esvaziou aquilo ali. Então, assim, é o que eu estou querendo dizer. Então, pode ser o cara que, assim, eu preciso fazer alguma coisa, dar um jeitinho brasileiro, né? Eu preciso tirar a coisa do meu nome.
Eu preciso fazer meu patrimônio, porque eu estou exposto. Isso, obviamente, não vai funcionar, mas às vezes nem é nisso. Às vezes o cara fez a situação toda de forma muito bem Saudável. estruturada, planejada, mas em razão da especificidade ali da situação, por ele ter, que não é assim, quando a gente tem uma pessoa, cara, eu contratei um crédito muito alto, eu consigo honrar ele, mas ele é muito alto, ele é muito maior do que a minha capacidade de pagamento, por exemplo, imediata, eu não conseguiria. Por isso que eu fui atrás do empréstimo. Então, eu consigo pagar a parcela, mas o crédito eu não consigo. Aí a empresa do cara quebra, né? Vamos pensar, né? A empresa do cara quebrou, como é que ele vai fazer o pagamento disso? Ele não tem mais receita, etc e tal. E aí a gente mesmo fala assim, olha, podemos fazer, mas é torcer para dar tudo certo, meu amigo, nos próximos anos, porque se algo der errado, Sim. você tá vulnerável. A vulnerabilidade da situação toda que você fez. Isso pode ser anulado juridicamente, e aí vou gastar no Invertido. juridiquês aqui, né? Retornar ao status quo ante. Caio, aí é tão interessante essa sua fala, traz para a gente justamente a informação de como o planejamento sucessório ele tem que ser feito por profissionais de diversas áreas. Então, quando a gente parte para o planejamento sucessório, a gente precisa de ter contador com você, advogados para pensar na redação desse contrato social, na redação de um acordo de cotistas. A gente Acordo tem de que cotistas, trabalhar também na parte, levar tudo isso para a parte registral, e aí a gente entra até a Andresa, que trabalha lá no registro de imóveis de Linhares, até falando aqui, ó, usufruto é excelente estratégia. Então a gente tem que ir para a parte fantástico mesmo. registral, a parte tributária. Então, assim, na advocacia, a gente precisa de um advogado especialista em direito tributário, no próprio sistema de planejamento sucessório, talvez na parte imobiliária para resgatar alguma situação de imóvel, se o imóvel está irregular, tem alguma situação que está pendente. Então, olha como que é dinâmico e é Quer complexo. ver? Então, quando a E gente quer vê as ver? pessoas falando na rede, né? Ah, faz uma hold, a hold é a solução para tudo. Olha como é grave, né, essa fala. E uma vulnerabilidade assim, Vanessa, aí você vai estar muito a par disso que eu vou falar aqui agora, que é a questão, por exemplo, da imunidade do ITBI. E aí o cara faz a operação toda, não paga o ITBI e tal, mas ele começa a dar destinação estritamente de compra e venda de imóveis ou de aluguel, né, de locação ali. Aí E aí vem o perde TBI. completamente a imunidade do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição. Então, assim, é outra vulnerabilidade. É você fazendo o seu planejamento com um cara aventureiro que ele não vai te alertar a respeito disso. Que você não pode, nos 2 próximos anos, você não vai poder fazer absolutamente nenhuma atividade de fins ali, né, a obter receita envolvendo os imóveis que foram utilizados ali para integralizar o capital social. Então, assim, essa parte imobiliária, inclusive, né, é muito importante a gente dizer também. A gente tem aqui uma pergunta. A Hum, Priscila me perguntou o seguinte: existe algum custo médio para realizar esse tipo de planejamento? E se o planejamento tem validade? Acho que validade não, porque você faz o pensamento, vai consolidando, né, patrimônio. Agora, se tem um custo médio, Caio? Acho que não. vai depender do desenho, né, que você for Se realizar, né, do fizer, planejamento, né? se fizer comigo é baratinho. Tô brincando. Mas, mas, Gostei do sotaque mineiro, baratinho. baratinho, né? Mas não tem assim, né? Vai depender mesmo do profissional. Mas vou dizer o seguinte: suspeite de algo muito ali assim acessível. Não é uma operação, pessoal, simples. Ela tem uma responsabilidade gigante. Então, assim, o cara vai te cobrar um valor compatível com o tamanho do problema que ele está resolvendo. Da Isso é rede. sempre vai ser assim. Então, Exatamente. nós estamos falando, se eu faço uma operação tributariamente equivocada, multa de imposto, gente, é um negócio estrondoso. Então, os erros que são cometidos podem, assim, piorar e muito a sua estratégia, né? Se você for fazer da forma errada, você pode gastar muito mais dinheiro, era melhor não ter nem começado a fazer o planejamento. Então, assim, é isso, não tem um custo
superestimado, não, mas não é algo... Acho que a gente vai falar assim, né? Suspeite quando a pessoa vier com honorários muito baixos, porque essa solução é complexa, precisa de um estudo detalhado, como a gente está trazendo aqui informações para vocês. É um estudo personalizado, uma resposta personalizada que demanda várias disciplinas do próprio direito e também disciplinas fora, como parte de contabilidade. Sim. Então, é muito sério quando você se deparar com alguém falando é fácil fazer uma hold, faça um hold em 7 dias, resolve o seu problema. Suspeite, porque realmente não é assim que funciona, né? Realmente ele é algo que pode trazer, o que eu estou dizendo, né? Pode trazer mais prejuízo do que vantagem para a pessoa se ela fizer da forma errada. O Caio, eu tenho um relato de uma pessoa que fez um planejamento sucessório e envolvia questões rurais, que tem todo um detalhamento específico tributário. E aí ele me relatou, falou assim, Vanessa, eu contratei uma pessoa, eu confiava no escritório de advocacia, e o desenho que ela fez me trouxe muito prejuízo tributário, porque ela não entendia dessa parte rural. Olha que grave. E aí ele falou, e ele é administrador... Ele tem quase que uma vida própria ali, né? O agronegócio tem quase... Envolvia fazenda. E ele falou assim, e aí, em razão desse prejuízo que eu tomei, eu comecei a estudar, ele falou. Ele é administrador de empresa, ele começou a estudar essa parte de planejamento mais tributário, porque ele tomou literalmente um cano, assim, né? Teve absurdo, que pagar prejuízo, exatamente. Então, olha que sério, né? E é isso, assim, cada peculiaridade, como você estava dizendo no começo, né? Tem uma receita para seguir, tem um passo a passo, é só fazer A, B, C, D. Não, de forma nenhuma. Não vai ser assim. Às vezes, Vanessa, eu chego assim para um cara, às vezes chega uma pessoa para mim e fala assim, pô, eu conversei com uma pessoa recentemente aqui no estado, né? Foi um cara que ele disse para mim que tinha 400 milhões de reais em patrimônio. Aí eu fui entender o que era, né? Esse quadro, você quer que eu te ajude? Quero. Então, pronto, eu preciso entender tudo, meu amigo. Aí, vamos lá. E, de fato, era, assim, ele arredondou ali, era um pouco menos, mas era um patrimônio muito considerável. A maior parte do patrimônio dele, ele falou, do patrimônio 400, não vou conseguir fazer essa operação, não vai ficar muito complexo e tal. A maior parte do patrimônio dele já estava em nome da filha mais velha dele, ok? Uns 30%, acho que era isso, por volta de quase uns, não lembro exatamente, quase uns 100 milhões, era contrato de gaveta. Aí a gente gosta, negócio, que os imobiliaristas gostam. É um negócio assim, então você vê que assim, às vezes tem o cara que ele é muito grande, mas ele é muito desorganizado, entendeu? Tem um cara que ele é pequenininho ali ainda, ou começando a trajetória patrimonial dele e tal, mas é um cara totalmente organizado, ele sabe de tudo, tá tudo certinho assim tal. Então, não tem uma receita, não tem uma coisa. Eu já fiz, aí vamos falar, esse cara, ele virou meu cliente mais na parte do seguro. Mais na parte, não, só na parte do seguro. A maior apólice que foi feita para essa situação toda foi da filha mais velha dele. Sim. Porque se essa menina morre, ela está deixando um problema gigantesco para trás. Né? Então, sim. Assim, tem muita peculiaridade, né? Que a gente vai entendendo mesmo, é caso a caso ali. E se tem um lugar para ter gente criativa, para não se organizar da forma devida, é aqui no nosso país. Né? Então a gente passa... Não, eu quero... assim, já estamos aqui... Por isso, assim. Já estamos aqui há mais de uma hora, Caio. Parece que passou assim, né? No piscar de olhos, né? Exatamente. Então, eu quero, assim, deixar para você falar a palavra final e já deixar aberto para a gente marcar uma outra live. Eu sei que o pessoal com certeza vai ter perguntas que vão surgir, mas pode dar sua mensagem final aí para o pessoal. Vou começar dizendo o seguinte, pessoal, alguma dúvida aí que a gente não viu, às vezes, escrevendo aí, você escreveu, você ficou com a dúvida, não vou mandar aqui,
ou é uma coisa muito particular, minha, não quero escrever aqui no chat, né, assim, manda no meu direct, manda no direct da Vanessa aí, que com certeza nós vamos, à medida do possível ali, né, na hora que a gente vê, a gente já vai tentar atender aí as dúvidas, né. Quero então me colocar à disposição falar sobre seguro, mas para falar sobre planejamento sucessório, para dar alguma dica. Olha, quem que é essa? É cliente sua, essa aí que entrou aí agora, falando para deixar a live salva, ou Vanessa? É sua cliente aí no escritório? É cliente. Da Vamos deixar a live salva Helena. sim. Aí, as A duas outra aqui, clientes. as duas clientes. A minha mãe e a sua mãe, para ser mais As duas preciso. clientes. A gente Mas, vai deixar a live salva sim. então, o que precisar de dúvida nesse tema, planejamento sucessório. Pô, Caio, eu vi isso, eu vi sim, eu fiz dessa forma. Estou 100% à disposição para falar sobre seguro, para falar sobre planejamento. Contem comigo. E, Vanessa, se eu receber mais um convite para fazer uma live, aí eu vou começar a ficar metido, né? Como diz lá em Minas e aqui no estado, o pessoal fala amostrado. Eu vou me sentir amostrado. Eu vou ficar muito amostrado aqui, sim. Vou ficar envaidecido de estar aqui batendo um papo com você, com a turma aí que está seguindo a gente, viu? Pode contar sempre comigo. Já está feito o convite e vamos estender sim, porque esse assunto rende, tem muitas polêmicas que a gente pode abordar. E então já vamos marcar a próxima data e divulgar. Se você tem dúvida, já deixa aqui para o Caio ou para mim. E te aguardamos na próxima live. Pô, é isso aí, pessoal. Tamo junto. Tchau. Boa noite para vocês. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Um beijo. Até a próxima. Valeu.